Olá, donos! Olá, donas! No episódio de hoje nós vamos falar de... Não! Brincadeira, porém nem tanto, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o poder do não. E aí a gente já começa com uma pergunta pra vocês de... Vocês costumam dizer sim pra tudo ou vocês sabem falar não? Você sabe, Gi? Eu sei. Eu sei também. Muito bem. Às vezes eu até sei ser grosso, brincadeira. Às vezes a gente porque quando a gente tem um certo grau de evolução, de autoconhecimento, você fala não sem culpa. E é isso que a gente quer explicar isso pra vocês hoje. O não, ele não deve ser carregado com culpa. Quando a pessoa que fala muito sim, 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 sim pra tudo, normalmente é a pessoa que quer agradar todo mundo. Falta de amor próprio. Exatamente. E isso de agradar todo mundo, você se sobrecarrega. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Não existe uma pessoa humanamente que faça isso. Não existe, é humanamente impossível agradar todo mundo. Então a gente tem limitações, nós somos seres humanos e a gente tem sim que aprender a dizer não para várias coisas da nossa vida. Como a gente levanta muito a pauta aqui do empreendedorismo, principalmente no seu negócio, por exemplo. Sim. Né? Porque às vezes as pessoas querem de graça o seu trabalho, querem pagar mais barato do que o seu trabalho vale, e você tem que falar, não, meu trabalho é isso, mesmo que seja colega, conhecido, porque é uma coisa que eu costumo dizer, amigos, negócios à parte, a gente não pode misturar as duas coisas, e isso serve para tudo na vida. Quando você fala só sim, 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 ao mesmo tempo você está falando não para você. Você está se negando de ser feliz, de se amar, de ter amor. E esse não também, ele é libertador. Ele te liberta dessa prisão de sobrecarga, de exaustão, de guardar alguma coisa com você, porque você só vai falar sim, você não sabe falar não. E fora que quando você diz sim pra tudo, você perde sua autoridade, né? E acontece muito com a gente que trabalha com a estética, tem alguns pacientes que vêm e eles querem, sei lá, fazer alguma harmonização, alguma questão no rosto, principalmente de preenchimento de boca, e aí eles querem colocar, e aí a gente fala, não, tá bom, chega, pra você o suficiente é isso, porque mais que isso pode não ficar tão harmônico. Ah, não, mas no outro ele coloca o tanto que eu quero, e aí assim, essa pessoa não sabe falar não. Ela não tem a autoridade para falar assim, eu não vou fazer mais do que isso, porque você não vai gostar, pode dar algum problema para você e você vai fazer o quê? Culpar o meu trabalho, e aí é o meu nome que está em jogo. Então a gente precisa ter essa autoridade de falar assim, olha paciente, o que dá para fazer é isso, não está satisfeito? Eu não vou te ajudar, não posso te ajudar mais do que isso. Então vocês precisam desenvolver o não de uma forma natural, que vocês não se sintam culpados, mas que vocês exerçam a autoridade de vocês e que esse não, ele indique um propósito, de um motivo que vocês estão falando não. Não é porque a outra pessoa, você não gosta dela e aí você vai falar que não, ou sei lá, porque o seu amigo falou que você não devia aceitar e você vai seguir a onda dele. Não, você tem que ter também justamente um propósito de eu não vou fazer isso, eu não vou acatar isso por isso e esse motivo, porque não condiz com a minha essência, não condiz com o que eu acredito. Então é muito importante vocês terem esse amor próprio e, de novo, a autorresponsabilidade de vocês saberem quando vocês vão falar sim e quando vocês vão falar não. Quando agride vocês ou quando vocês não estão com vontade de alguma coisa. E tá tudo bem. Tá Exato. tudo bem falar não. Uhum. Você tem que entender que tá tudo bem falar não. Porque a pessoa que fala muito sim, ela tem medo do que a outra pessoa vai pensar, né? O que a pessoa vai fazer? Como que ela vai agir? Se eu falar não pra ela, vai ficar com raiva de mim. Ai, ela vai ficar magoada. Mas e você? Você tá se magoando a cada vez que você fala sim. É como se você pegasse um garfo e toda vez que falasse sim, você fosse furando. O garfo, a princípio, ele não vai te machucar a ponto de te matar. Mas conforme você vai cavando ele ainda mais, ele pode sim virar uma ferida mais profunda. É mais ou menos isso. Aos poucos você vai se machucando ainda mais. E falando do não, tem uma passagem bíblica muito interessante que eu acho que vale a pena trazer aqui, que não sei se vocês conhecem, mas eu vou falar. Existe uma passagem bíblica que
Agora eu não vou lembrar o nome da pessoa exato, mas quem é religioso, quem lê muita Bíblia vai entender e vai saber quem é. Existia um rapaz que virou escravo, porque ele foi prometido que se casaria com a filha do dono lá da fazenda, do lugar que tinha, e ali ele ficou trabalhando por anos, sempre com aquela promessa: você vai casar com a minha filha, você vai casar com a minha filha, continua trabalhando aí. Ele trabalhou por 10 anos e nada. E aí a esposa do dono começou a admirar ele e começou a dar em cima dele. E a Bíblia fala que ela era uma moça de muitos atributos, que quer dizer que eu nem imagino que atributos seriam esses, gente. Então é uma pessoa mais irresistível, mais sedutora, bonita, né, de muitos atributos. E ele disse não, porque ele foi convicto ao que ele realmente acreditava. E ele foi parar na cadeia por isso, porque ela acusou ele de ter assediado ela, quando na verdade foi o contrário, mas ele era escravo, então não ia mudar nada. Mas eu só trouxe essa história que, independente se está na Bíblia ou não, eu quero que vocês parem para pensar quais são os seus princípios. Quais são o que eu chamo de inegociáveis? O que é inegociável para você? O que você, a qualquer custo, defenderia e dizeria não? Você tem seus inegociáveis, Fê? Tem. Que é uma coisa que, se alguém te propor, pode ser qualquer pessoa, você vai falar o quê? Não quero, não aceito, não condiz com o que eu acredito. Um dos meus princípios inegociáveis é quando a gente fala de injustiça. Sim. Se alguém for muito injusto, se for qualquer tipo de injustiça e eu estiver presenciando, eu não vou compactuar, não vou conseguir compactuar com isso. Então a minha resposta sempre vai ser contrária a quem está cometendo a injustiça. Eu não consigo, é uma coisa muito pessoal, é um princípio muito forte, inegociável. Então, preste muita atenção no que é inegociável para você. Faça esse rastreio. Quais são os meus princípios? O que está lá nos meus 7 mandamentos? Quais são os meus 7 mandamentos pessoais? O que eu não quebraria por nada nesse mundo. Eu morro e não quebro. E ali você vai trabalhando. Se eu digo não para isso, por que eu digo sim para outras coisas que me machucam? Se tudo está interligado. Então prestem atenção nisso e façam isso, que vai ter mudança, né? Com certeza. Vocês precisam entender que o não é libertador. Sim. Ele é libertador e vocês precisam justamente trazer os motivos para que vocês precisem falar não. E os motivos que vocês precisam falar sim. Por que você fala sempre sim para o seu chefe, que você odeia, para aquele emprego que você odeia, né? E você não tem coragem de ir contra o seu chefe. Por quê? Porque ele manda em você, se ele te manda embora, você perde seu emprego, você perde seu dinheiro. Isso é um princípio inegociável para você? Não, você está se submetendo a algo que não é a sua essência, que você não concorda, mas que você está se machucando, você está abrindo mão da sua essência para você se encaixar num lugar que não é seu, que não te pertence. Então, muitas vezes vocês precisam romper ciclos de amizades, de amores, de família, inclusive. Vocês precisam romper ciclos para que não são mais lugares para vocês, não são mais pessoas para vocês, não combinam mais com a essência de vocês ou com quem vocês são nesse momento. Combinava talvez no mês passado? Talvez, mas agora vocês mudaram, vocês estão, né, buscando autoconhecimento, vocês estão em evolução e tá tudo bem romper ciclos, tá tudo bem, pessoas vêm, a gente lida com elas, aprende o que tem que aprender e se a jornada tiver que acontecer junto, vocês vão permanecer junto. Sim. Tipo aquelas amizades verdadeiras, aquela família super próxima, mas se essas pessoas vieram e elas por algum motivo, algum momento cumpriram a missão delas e vocês cumpriram a de vocês e se separaram, tá tudo bem também, gente, desapega e deixa aí, porque o apego também tá ali, a gente tá sofrendo, mas tá abraçando o sofrimento. Então, justamente quando vocês falam o não, vocês soltam esse apego. Então, seja de coisas, de pessoas, de material, de não material, não importa. Mas vocês precisam falar o não. E aí a gente traz também uma outra face do não, que é muito importante a gente mencionar sobre manifestação. Sim. Quando a gente vai trazer a cocriação, a manifestação de uma realidade, de algum desejo nosso, da nossa alma, muitas vezes a gente fala assim, ao invés de falar eu tenho saúde, a gente fala assim, eu não tenho doença.
Só que quando a gente coloca esse não na cocriação, é uma outra vertente, digamos assim, que é um adendo, que o universo não entende essa palavra não. Essa palavra não, ela é usada aqui, ó, na sociedade, pra gente se interagir um com o outro. Mas o universo, ele não entende, ele entende a ideia principal. Então, quando você fala, eu não estou doente, o que o universo vai captar? Doente. E aí vai te mandar doença, 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 doença. Então, ao invés de vocês negarem, fazerem essa questão do não na cocriação, é importante a gente usar a programação neurolinguística, que a gente adora, para cocriar de forma afirmativa, sempre, e não de forma negativa. Então, ao invés de falar eu não tenho doença, você fala eu tenho saúde, eu tenho prosperidade. E não falar, por exemplo, eu não tenho contas, eu não tenho dívidas, porque aí vocês vão cada vez mais atrair essa negação. Porque o universo não vai entender a palavra não, ele entende a ideia principal da frase. Na verdade, nem o cérebro entende a palavra não, tá, gente? Por isso que quando a gente fala não para uma criança, a criança fala assim, não coloca o dedo na tomada, a criança vai lá e coloca o dedo na tomada. Porque o cérebro, ele não processa a palavra não existe, ele processa o que vem a seguir do não, tá? Então, esse não, a palavra não, interessante você falar, porque eu trabalhei no banco muito tempo, no atendimento do Itaú, tinha a área de atendimento do personalité, era proibido você falar não para o cliente. Então você tinha que ter todo um jogo de cintura justamente porque o não, ele induz a uma coisa muito negativa, né? E o não, ele bloqueia já, a pessoa já fica... Então a gente tinha que fazer uma manobra para explicar de outra forma, dar uma outra resposta sem dizer não. Exemplo, esse caixa eletrônico aqui... não tô conseguindo tirar a nota de 20 reais. Não tem nota de 20 reais? Fala, senhor, esse caixa eletrônico tem notas de 50 e 100 reais disponíveis. Em nenhum momento você falou não tem não. Porque senão a pessoa já tá brava, já tá nervosa. E quando você conduz de outra forma, a pessoa não escutou o não. Porque o não, ele ressoa de uma maneira negativa, a pessoa não entende. Né? Já é uma maneira negativa do cérebro receber aquela mensagem. Então pratiquem isso também. Tentem tirar o não dessa forma de cocriação, porque o universo não vai entender, ele vai entender o contrário. Então se policiem e coloquem sempre eu sou, eu tenho, sempre eu tenho, eu sou, nunca eu não. Tá bom? É mais fácil do que colocar eu não. Exatamente. Né? Exatamente. Tenho saúde. É mais rápido, é mais fácil. Eu sou próspera, eu sou uma pessoa próspera. Exato. Sabe? Eu atraio dinheiro de forma natural. Então, Venha. É isso. A prosperidade vem a mim. Sabe? As pessoas certas sempre vêm até mim. Então você sempre está afirmando que aquilo acontece, que aquilo é sempre algo no presente que está acontecendo. Não é algo também um segredo das afirmações positivas, é não projetar para o futuro. O universo também não entende. Se você quer dizer, na verdade ele entende. Se você projeta para o futuro, ele vai entender que aquilo vai demorar para acontecer. Se você fala no presente, ele entende, isso já acontece. Então vou dar mais daquilo que acontece na vida dela. Que é justamente você fazer a cocriação já imaginando que aquilo já está acontecendo na sua vida. Que você já está sentindo todas aquelas emoções. E um exemplo muito prático para vocês entenderem esse poder do não, de como que ele é uma coisa mais assim, ele fecha um pouco a receptividade do outro, é só vocês imaginarem quando vocês vão falar o sim, a forma que vocês falam, sim, é uma forma sorrindo, é uma forma feliz, e quando vocês falam não, é uma coisa tipo, não, é uma coisa mais ríspida, mais brava, mais fechada, então é como se você estivesse dando uma bronca em alguém, e isso, lembrando, a gente está fazendo uma dualidade aqui, o não para a cocriação do universo, da sua realidade, é para ser evitado. Porém, o não de autoconhecimento, de amor próprio, ele é para ser usado. Lembra que esse não que a gente está falando aqui é para nossa convivência em sociedade, é para nossa saúde mental. Então, ele é sim para ser usado e vocês precisam aprender a falar não. Sim. Tá? E até porque a pessoa que fala muito sim, infelizmente, existem pessoas que agem de má fé com você. As pessoas se aproveitam porque sabem que você vai falar sim. Exato. Então, toda vez que eu precisar
de alguma Ai, me coisa. empresta um dinheiro, ai, me empresta. Eu tenho certeza que eu vou pedir pro Fernando que ele vai emprestar. Ele vai falar assim, ele fala assim pra todo mundo, pra tudo. Então eu vou pegar com ele, como se ele fosse meu banco, eu não tivesse responsabilidade sobre as minhas ações, né? E aí a pessoa fala, tá bom. De novo, porque não consegue falar, não, entendeu? E se você não der um basta, vai continuar sendo difícil pra você. Quem sofre sempre é a pessoa que limita esse não. Exato. Tá? Nunca é a pessoa que tá recebendo o sim, porque ela vai acabar abusando de você. Exato. E lembra que você é responsável da sua realidade. Então você é responsável da sua própria vida. Aprenda a falar não. Por favor. Pelo seu bem e pela sua saúde e por todo mundo que convive com você. Se você quer realmente ter uma vida plena, ser realmente dona e dono da sua vida, faça isso que você vai notar a diferença. Exatamente. Donos e donas, é isso pro episódio de hoje e nos vemos semana que vem. Um grande beijo e tchau, tchau. Beijo e a gente se vê na próxima. Tchau, gente. E digam não.